Olá, pessoal. Camila Ferrato aqui. Vamos começar mais um episódio do nosso podcast Conexão Essencial. E nosso tema de hoje vamos abordar sobre desenvolvimento pessoal, liderança e também autoconhecimento. E hoje o nosso convidado é mais do que especial. Ele que é uma referência nacional como escritor, gestor, coach e também tem mais de 20 anos no mercado nesse nicho. E ele é o Nilson Araújo. Nossa, muito obrigado. E a você, sejam bem-vindos. Pronto. Nilson, já te conheço pessoalmente, conheço um pouco sobre a tua trajetória, mas o pessoal de casa não conhece ainda. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a tua trajetória, sobre a tua infância, qual foi uma fase impactante na tua vida que fez você realmente ter o que você é hoje. Tudo bem, Camila. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Agradeço a Deus também, pela sua vida, pela sua família. Nossa amizade começou numa feira de livros e aqui Justamente. estamos, graças a Deus. E vocês que estão ouvindo, eu sou uma pessoa simples. Eu vim de um lugar bem comum, uma família humilde financeiramente, mas com muitos valores. Respeito, amor, carinho. Filho de pedreiro, seu Nilson José, filho de dona de casa, dona Ivana Maria, com muito orgulho, os dois buscaram sempre nos orientar e nos educar. Nós somos três filhos. Eu sou o mais velho. Temos a minha irmã Vanessa e meu irmão Ivanilson. E a minha vida não foi tão fácil, nunca foi, até hoje, né? Então eu tive que trabalhar muito, muito mesmo. E o que me sustentou foi a espiritualidade, digo logo a vocês. Então é desafiador a gente se desenvolver, que é o nosso tema, né? Desenvolvimento humano, autoconhecimento, em meio de um ecossistema, de um ambiente que não te dá oportunidades às vezes. Olha só, às vezes você está em uma situação que você não tem referência, né? De campeões, referência de mestres, de professores, porque na minha época, a minha referência, o que era? Meu pai pedreiro. Eu nunca quis ser pedreiro. Eu sempre busquei estudar para que eu pudesse galgar minha carreira em níveis de gerente, de diretores. E eu digo a vocês que hoje eu sou igual ao meu pai. Como? O que um pedreiro faz, Camila? Ele precisa se comunicar, se relacionar, negociar, vender, E ele precisa também construir construir um processo, um tijolo por processo, tijolo. tijolo por tijolo. Então, meu pai engoliu muito sapo, passou muitas dificuldades para eu estar hoje aqui conversando com vocês. Hoje, eu tenho estudo, sou graduado, tenho empresa, e eu faço muito que meu pai hoje faz. Negocio, me relaciono, recebo não. Então, olha só, e isso eu vim perceber de um pouco tempo para cá. Então, hoje, muita gente vê, o Nilson, ele tem um livro, tal, mas com muita determinação, com muito estudo e sempre buscando referências. Então, a primeira dica para o autoconhecimento é referência, identidade. Nós estávamos conversando antes, né, desse momento sobre referência e identidade. Quem que eu sou? Como assim, Nilson? Nilson, eu não entendi. Veja bem, me acompanhe. Eu sempre acreditei no meu potencial. Eu vou te dar um exemplo de identidade. Tu és cristão? Tu és cristã? O que é que um cristão faz? O que é que uma cristã faz? O que é que lê? O cristão, ele segue a Bíblia e o principalmente vive pela fé. Exato. Vive pela fé. Identidade. Outro exemplo. Tu és professor, professora. O que é que um professor faz? O que é que ele lê? O que é que ele anda? Na minha carreira, quando eu comecei a galgar cargos, eu fui gerente de qualidade de serviço de uma multinacional. Então, o que é que um gerente de qualidade de serviço de multinacional faz? O que é que ele lê? Como é que ele se comporta? Então, essa é uma das minhas metodologias, do meu pensamento, é a minha identidade. Hoje eu sou também um treinador. O que é que o treinador faz? Como é que ele se desenvolve? Então, para um autodesenvolvimento, é necessário você se perceber.
e acreditar. Nilson, a gente percebe muito essa questão da confiança e da autoestima, é muito importante, porque muitas vezes a gente acaba buscando vozes na nossa cabeça, as crenças limitantes. Ah, mas eu sou quem? Eu fui pai de uma infância muito difícil, muito pobre. Eu vou ser um autor de best-seller? Como assim? Então, assim, como que tu pode falar para as pessoas aqui em casa para que elas possam se desenvolver? Para que elas possam realmente superar os seus desafios, mesmo com as dificuldades que elas já enfrentaram. É uma pergunta bem interessante, porque quando a gente vive o presente com o passado, fica desafiador, Camila, a gente pensar no futuro próspero, porque está aquém. Então fica difícil, porque os meus recursos parecem não ser suficientes para eu continuar uma caminhada próspera. Olha que interessante. Então é comum esse sentimento de impotência, né? Que eu não vou conseguir, porque eu não tenho esses recursos. Mas aí, no meu livro eu falo o poder da antecipação. A nossa capacidade, o que é o poder da antecipação? A nossa capacidade de se desenvolver, de fazer o que eu posso no momento em busca de objetivo. Exemplo, quando eu fui vendedor de uma empresa e eu queria ser gerente, eu fui atrás de informações. O que um gerente faz? E aí a pessoa foi me orientando. E eu comecei a estudar. E ele falou assim: não, tu precisa ser convidado para um processo de treinamento para ser gerente. Pois sim. Eu comecei a estudar sobre gerência, gestão de pessoas. Eu comecei a me comportar como gerente. Olha só, esse primeiro exemplo. Escritor. Antes de eu publicar o livro, eu comecei a me envolver com escritores em reuniões, a buscar mentores, a respirar como escritor, a escrever como escritor, a me sentir escritor. Quando eu publiquei o livro, só validou o meu comportamento. Justamente. Então, são os meus comportamentos, ações que fazem a minha caminhada acontecer. O conhecimento é importante, mas as ações fazem diferença. Então, o que é que você hoje tem, né, que você pode continuar? O que é que você pode fazer para o seu objetivo? Que recurso você pode buscar? Ajuda? Alguém que tem um livro para te emprestar? Hoje nós temos acesso à internet. Hoje temos acesso ao conhecimento. Então, o autoconhecimento, você sair desse ambiente, é necessário de algumas renúncias também. O que eu Verdade. preciso renunciar? Às vezes, por exemplo, eu gosto de dormir um pouquinho mais, e aí eu preciso acordar mais cedo. Então, eu preciso Sim, renunciar ao meu sono em prol de um objetivo. Então, olha só, nós já falamos aqui de fazer a leitura do ambiente, o que é que eu tenho, o que é que eu quero para o meu futuro, o que eu devo buscar, poder da antecipação, não esperar as coisas acontecerem. Só para fechar o comentário, sim. no livro fala assim, ó, a oportunidade, ela baixa até a porta. Ela pode até chegar, mas quem precisa levantar do sofá e girar a maçaneta somos nós. Muito mais do que levantar do sofá, mas tem que girar a maçaneta, ou seja, ação. E fechando agora o comentário, assim, Jesus, quando chamou os 12 discípulos, todos estavam em movimento. A Verdade. pergunta é: que movimento você está fazendo em prol do seu objetivo? Nilson, eu percebo no seu livro, já li, maravilhoso, me ajudou muito Obrigado. na nossa mentalidade, esses pontos realmente fazem a diferença no nosso dia a dia. E uma coisa que eu achei interessante nas tuas falas também no livro é sobre a questão da fé. Essa questão da fé, da conexão com Deus te ajudou a chegar onde você é hoje, vai ter outros patamares bem maiores. E me conta esse processo, como é que você se inspira para essa conexão com Deus, para que você possa escrever, educar a sua família, os seus filhos, nessa tua trajetória? A espiritualidade, que eu posso te falar? Imagina um rio. Imagina um rio. E você olha a água
ela está cristalina, e você bagunça a água, aí fica turva. Você precisa esperar ela se acalmar para poder enxergar o fundo novamente. Trazendo para a minha vida espiritualidade. Na minha agitação do dia a dia, Camila, eu fico estressado, cansado, descrente às vezes. Eu preciso me acalmar, deixar a água cristalina novamente para poder enxergar o fundo. Através da espiritualidade. A minha conexão com Deus permite que eu volte, né, ao meu estado de calmaria para tomar novas decisões. E a espiritualidade, ela me trouxe e traz, mais do que força, discernimento nas tomadas de decisões. A minha proximidade com Deus faz com que eu tome decisões mais assertivas, que eu seja uma pessoa melhor. E o que é uma pessoa melhor? Uma pessoa mais cristã, mais humana. Por muitas vezes eu pensei a desistir da minha carreira. O que eu fiz através da espiritualidade? Eu ia ao trabalho, entregando o trabalho, as pessoas, a minha carreira. E eu também lembro muito bem na minha primeira profissão como docente, em 2013, quando eu passei no processo seletivo. Eu já tinha experiência em áreas de treinamentos em company, mas não tinha experiência em sala de aula. E eu falei para a coordenadora, tudo, né? Olha, eu não tenho experiência em sala de aula, mas eu tenho experiência em treinamentos em company. Tá, e daí, Nilson? Aí eu cheguei assim e disse para Deus, Deus, se for tua vontade, que seja. Agora sim, me ajuda. Você vai me ajudar? E todas as vezes, antes de eu entrar no prédio, eu parava no meu carro, fazia minha oração, entregava a todos. Os alunos, o coração de todos, a sala, equipamento, tudo. Até que um dia a coordenação me chamou, depois de 4, 6 meses. Aí eu, diga fulano. Professor, eu quero saber o que aconteceu, assim. O que foi? Não todo mundo gosta do senhor, os alunos não faltam mais. Professor, desse jeito, Camilo, o que o senhor faz, professor? Ela começou a Conta o falar, pulo do gato. e eu só calado aqui, só na minha, né? Quando ela terminou, eu falei assim, primeiramente, obrigado. Obrigado pelo feedback. Mas deixa eu te falar uma coisa, não sou eu, é Deus. Eu disse assim a ela, eu digo mais, eu disse a ela que antes de adentrar ao prédio, eu entregava o prédio, a sala, os alunos, a coordenação, e eu estava disponível ao Espírito Santo, que eu era instrumento de Deus. E disse assim, ainda sou gago. Eu ainda sou gago. Moisés também era gago e fez algo incrível, né? Se Libertou o eu povo. adentrar aqui por mim, nada acontece. E depois de falar isso, Camila, ela ficou muda. Mas eu falei de toda sinceridade. Então, até hoje, eu tenho esse ritual de entrega. Até hoje. Até hoje. Isso é muito Então, importante. a espiritualidade hoje, ela me mantém firme na fé. Não só na salvação, mas também acreditar no meu potencial. Hoje eu acredito no meu potencial. Hoje eu comentei com a nossa colega agora há pouco. Eu falei, não por vaidade e orgulho, mas eu preciso reconhecer as minhas habilidades. Sim. Porque se eu não reconhecer, quem que vai reconhecer? Eu preciso reconhecer minha competência, minha caminhada. Isso é identidade também. Eu preciso reconhecer. Para que eu possa, ao adentrar num auditório, ao dar palestra, em uma sala de aula, aqui, eu possa passar firmeza daquilo que eu estou falando. Porque sou eu, Nilson, um servo de Deus, cristão, pai, esposo, filho, um cara que trabalhou muito, trabalha e estuda. Então, reconhecer as tuas fortalezas, reconhecer a tua identidade, faz toda a diferença no mercado de trabalho.
e no autoconhecimento. É verdade. Nilson, eu até tenho uma frase que eu falo que fé, ela te conecta com o impossível. Te conecta com o teu possível e até com o teu impossível. E mudando assim, em relação à nossa trajetória, eu tenho uma curiosidade. Eu percebo na tua história, até no livro também, tu teve vários cargos. Tu mudou em vários momentos da tua vida. Quais foram, ou foi, né, as tuas viradas de chave? Existiu uma virada ou várias viradas de chave nesse processo? Porque foram várias mudanças. E me conta, o que mudou? O que levou você a ter essas mudanças? Boa. Você que já leu meu livro, né? Um ponto principal foi a minha atitude de ficar surdo e mudo e cego para muita gente que estava contra mim. Muita gente dizia: "Tu vai ficar doido, para de estudar". Camila, você que está me ouvindo, sinceramente, se você der ouvidos a todos que falam cor negativa a você, se você der atenção às pessoas que não acreditam em você, você não sai do lugar. E hoje hoje, né, passando 20 anos desse episódio, eu vejo que através da espiritualidade que me sustentou. Qual foi a virada de chave? Primeiro, eu sabia o que eu queria. Eu queria ser o melhor. E o que é ser o melhor? Não era passar por cima de ninguém, não. Ser o melhor naquela época, eu muito novo, 18, 19 anos, ser uma referência dentro daquela empresa. E para ser referência, eu tinha que estudar muito. E muito mesmo. Eu estudava no horário do lanche, indo ao trabalho no ônibus, voltando para casa de ônibus. Na folga, eu ia à empresa estudar, porque os livros não poderiam sair da gerência da empresa. Eu, na minha folga, eu ia estudar. Então, vamos lá. Primeiro, foco num objetivo bem forte, impactante. 2, ajudar minha família. Ajudar minha família. Eu queria ganhar mais. Naquela época, eu era o único que trabalhava de carteira assinada. 3, a oração. Eu tenho uma frase comigo que a oração fortalece o cristão. É verdade. E me fortaleceu. Às vezes que eu pensei em desistir, e muitas vezes, o que me sustentou foi a oração. Porque eu fui recorrer à oração, aí quando eu me dei conta, não, dá para segurar um pouco mais. Ou seja, não existe facilidade em lugar nenhum. Mas qual é o teu objetivo? O que é que você quer? Você quer passar num concurso público? Você quer estudar o inglês? Você quer sair da sua região? Quer viajar? Você quer mesmo? Então coloque em oração, consagre a Deus e trabalhe. Trabalhe em direção a isso. E outra, conta para pouca gente. Quer contar? Quer compartilhar? Só para quem vai te ajudar verdadeiramente. Existem ladrões de sonhos. Existe. Então temos que filtrar como vamos falar para as pessoas. E não é para todo É mundo. isso. Tem gente que sente inveja, que não quer que você saia do lugar, que vai te segurar para você continuar no mesmo lugar onde ela está. Então, esses não é um método, Sim. e sim foi o que eu fiz. E naquela época, eu já estava blindando a minha mente. Olha que coisa. Eu, Nilson, e como é que eu blindo a minha mente? Foco, oração, objetivo, ação. Buscar as pessoas certas. Busca as pessoas certas que vão colaborar verdadeiramente com você. Busque a conexão com Deus. Leia a Bíblia. Pratique. Seja instrumento. Eu falo muito assim, ó. Senhor, permita que as pessoas possam te sentir através do meu olhar, do meu falar, do meu sorriso, do meu abraçar. Sentir o teu amor e tua misericórdia. Olha só. Nilson, e eu escolhi o nosso podcast como conexão essencial, porque tudo surge através de uma conexão. E aí eu te pergunto, muitas pessoas ficam: "Como é que eu vou sair da minha zona de conforto? Como que eu vou sair da procrastinação?". E eu sempre tenho essa frase que eu costumo falar, que as palavras, elas ficam soltas no vento, mas os ambientes eles transformam.
O que tu pode falar sobre isso? Porque eu já percebi, tu falou muito sobre a questão do ambiente. Então, o que tu pode falar para as pessoas sobre a questão do ambiente? O que isso te ajudou nesse teu processo? Boa. Camila, até boa te pergunta, hein? Zona de conforto e ambiente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós sempre estamos buscando zona de conforto. Sempre. Sempre. Eu trabalho, compro um carro melhor, mais confortável. Sim ou não? Com Poder certeza. viajar. Eu vou trabalhando, vou fazendo receita, vou comprando uma casa maior. Sim ou não? Sempre buscando Sim. conforto. Só a diferença é, muita gente coloca limite. Qual é o teu limite? Não coloque limite na tua vida. Primeiro ponto, tá? Então, saia de um conforto e busque outros desafios para você galgar e prosperar ainda mais. Primeiro ponto, tá? Sobre o ambiente. O ambiente faz diferença? Faz. Sabe por quê? Eu sou ludovicense e quando eu tive a oportunidade de morar em Belém do Pará, mas a virada de chave foi quando eu fui morar no Centro-Oeste, Goiânia, Uhum. Goiás. Boa. Lá eu comecei a conviver com outro ecossistema. O que é ecossistema? O ambiente. Ecossistema é tudo aquilo que você tem relacionamento, equipamentos, pessoas e afins. Camila, eu tive a oportunidade de conhecer um grupo de oração, olha só, formado só por empresários, mas empresário grande, dono de restaurantes, transportadoras, centro-oeste, sudeste, pessoas grandes, pessoa com uma espiritualidade assim, fervorosa. Aí eu falava para minha esposa todas as vezes que ele chegava em casa, depois do encontro. Nossa, Gisele, eu não estou acreditando que vivenciar. Eu nunca pensei em encontrar empresários, empreendedores com esse nível de espiritualidade. Gisele, na minha cabeça, empresário não tinha tempo para ir para a igreja, para orar, adorar ao Senhor. Os Camila, eu encontrei. Eu encontrei. E foi aí que eu comecei a me desenvolver. Por quê? Eu comecei a participar dos momentos de oração e de adoração. Eu comecei a me desenvolver do lado espiritual. Eu comecei a desenvolver o lado de comunicação. Eu era um menino perto deles. Verdadeiramente, idade em tudo. Aprendi a buscar formações, a estudar. Eu melhorei a minha oratória, a minha comunicação, comecei a ler, comecei a estudar, a minha postura, meu relacionamento. Eu comecei a empreender. Aonde que eu imaginava abrir empresa? E foi em Goiânia que nasceu minha primeira empresa. Onde eu quero chegar, gente? O ambiente, ele também tem uma parcela de colaboração com o nosso desenvolvimento pessoal. E Sim. eu costumo brincar, com todo respeito, tá? Eu costumo brincar assim, ó. Se você anda com um grupo de cachaceiros, todo final de semana, advogado anda com advogado, médico anda com médico, empresário anda com empresário. Nós vamos ter agora um encontro agora dia 15 de fevereiro, muitos empresários, empreendedores. Então, o ambiente, ele tem essa parcela de colaboração. Então, nós Uhum. precisamos nos colocar nesse ambiente que nós queremos. E é um movimento que não é fácil. Por que não é fácil? Não é fácil sair de casa, deixar sua família, estar em São reuniões. várias renúncias. São várias Com o renúncias. resultado, tu tem que ter a visão realmente do que você vai querer alcançar, senão você não consegue. Não consegue. Você não consegue. Agora, deixa eu falar uma coisa de primeira mão, posso? Pode, Né? com certeza. Essa altura do Eu ia campeonato, te perguntar, mas tá adiantando a eu pergunta. fui convidado a assumir a cadeira número 20 da Academia Literária do Nossa, Maranhão. isso merece uma fala, hein? Obrigado. Então, o que colaborou? O ambiente. Com Não foi certeza. só o livro. Livro por ter livro, muitos têm. Mas o que colaborou? O ambiente onde eu estava inserido, com as pessoas certas na hora certa. Eu recebi um convite de um amigo
que está dentro da diretoria. E além de ocupar a cadeira, eu também fui convidado a ser diretor de comunicação. Olha que legal. Como o ambiente consegue realmente transformar, o nosso futuro e as nossas relações, que Nas são relações. importantes. E aí você imagina, para fechar essa caixinha, eu como diretor de comunicação, eu tenho que ter postura como tal. Eu tenho que ler um pouco mais, estudar um pouco mais, eles vão falar mais comigo, eles vão me pedir, vai ter demandas, e eu vou me desenvolver. O contrário disso, fico na mesma. Verdade. Nilson, uma pergunta que eu quero fazer para você. A gente percebe nesse ambiente de novas empresas, para ter um novo negócio, são muitos desafios. Eu sei que tu também deve ter enfrentado inúmeros desafios. Então, como que tu consegue conciliar essa mudança, de trabalho para empreender e conciliar a questão financeira também, porque eu sei que não é fácil, e em relação à sua família, porque tem muito gasto com filho, com outras questões, como tu conseguiu balancear isso? Porque tem momentos que tem um bom resultado financeiro, momentos que não vai ter. Então, como é que tu conseguiu conciliar essa questão financeira? E uma outra pergunta que tu vai já ligar, quais foram as tuas piores dores em pensar em desistir? Boa. Nilson, como é conciliar? Eu não consigo conciliar. Não consigo não, Camila. Porque se eu for conciliar tudo bonitinho, eu paro. Alguma coisa eu vou parar. Gente, esse é a vida real. Perfeito. É a vida real. Um momento ou outro, eu consigo fazer acordos. Por exemplo, agora, a minha esposa está me esperando. Após este encontro, eu vou jantar com a minha esposa. Já está combinado. E nosso filho está com a tia dele, já está combinado. Então, há acordos, mas nem sempre eu consigo conciliar. Porque acontece imprevisto, gente. Uma reunião de última hora, um filho que adoece. Eu estou num trabalho, meu filho adoece, eu tenho que socorrer. Então, não dá para conciliar o tempo todo. Aí você tem que ter uma habilidade de tomar decisões rápidas. E só a vida vai te mostrar isso, que é uma verdadeira faculdade. Então, nós empreendedores, empresários, temos esse desafio, tomar as decisões planejadas e também tomar as decisões Improvisado. improvisadas. Essa é a vida real. Qual é a segunda pergunta que eu já me perdi? Sobre as dores. Sobre as dores? Quais são as tuas piores dores que tu pensa realmente em desistir, mas tu conseguiu superar? Na minha vida pessoal, eu acredito que às vezes que eu levei não e me decepcionei. Foi o que mais doeu. Às vezes que eu fui fechar parceria, não consegui, que eu fui vender e não consegui vender, e precisava de dinheiro, que eu fui pedir dinheiro emprestado, não consegui, fui pedir emprego, não consegui. Então, todas as vezes que eu busquei ajuda e recebi um não, fui vender e recebi um não, esses foram os momentos mais difíceis da minha vida, foram momentos de muita precisão. E aí, Nilson, o que que você fez? Eu repensei. Será que esse é o caminho? Eu tenho um mentor que uma pessoa perguntou a ele assim: como é que eu faço para escalar o meu negócio? Aí ele falou o negócio dele lá, né? Pequeno, que ele vendia na garagem de casa. Como é que me acompanha, tá? Olha aqui, ó. Como é que eu faço para escalar o meu negócio? Aí ele respondeu ao rapaz. Primeira pergunta é: e é para você escalar? Voltando para minha vida. É para eu continuar empreendendo? Às vezes, Camila, eu tô no caminho errado. Eu tô cego. No meu livro, no primeiro capítulo, fala assim, ó, eh, das tomadas de decisões que eu fiz sozinho e às vezes que eu pensei em desistir do meu negócio. Aí eu falo mais embaixo. Mas eu percebi que eu não estava desistindo do meu negócio, e sim de mim mesmo, da minha capacidade de continuar prosperando e dando resultado. Então nós temos aqui duas vias. Uma
é: você está desistindo do seu negócio ou de você mesmo? Nilce, como é que eu busco as respostas? A pergunta é: aonde você está, em que fonte você está bebendo? Olha só. Perfeito. Que fonte. Muito forte. Pessoal, pega os insights. Se fosse você pegar papel e caneta, anotava, tá? Porque esse episódio tá incrível. Nilson, Albert Einstein disse que uma mente que se expande, ela jamais volta ao seu estado original. Então, assim, tu já falou muito sobre essa questão de estudar, de buscar novos ambientes. E a minha pergunta para você é: como foi que surgiu a ideia de publicar um livro? Eu vou ser escritor. Como começou tudo isso? Quando começou, eu fiz essa retrospectiva. Começou em 2018, em Brasília, com um amigo. E aí nós fizemos todo o esboço e não rolou depois. A gente não foi adiante. E aí, quando eu voltei a morar em São Luís em 2019, em meados de 2019, e aí me vi aqueles insights do livro, aí eu busquei uma colega de trabalho que eu conheci em São Paulo, em um dos cursos que eu lá fiz. E aí a gente fez umas 2 videochamadas para fazer o esboço do livro, também não foi adiante. E aí passou. Em 2020, eu comecei a ler com mais frequência. E ao final dessa minha leitura, dentro de um ano, eu li 30 livros. No 30, ano? dentro de um ano. Nossa. 30 exemplares. E eu percebi assim, nossa, eu consigo escrever um livro. E aí eu, através de uma live com um mentor meu, de Goiânia, ele está fazendo live sobre liderança. Aí me veio um insight, vou fazer um livro sobre liderança extraordinária. Eu comecei a escrever. E ainda no primeiro capítulo eu comecei a ler isso. Não, isso aqui é muito mais do que uma liderança Deus. extraordinária. Isso aqui é mente blindada. Um cara que faz isso aqui, o cara é mente Tá blindada. protegido. E aí eu comecei a escrever, escrever, escrever. E dentro desse processo de escrita, eu comecei a orar. Verdadeiramente. Orando. E ouvindo música. Detalhe, boa parte no celular. Escrevia no celular. Eu salvava no e-mail para depois fazer o ajuste no notebook. E esse desejo surgiu para fazer um compartilhamento da minha vida, da minha carreira. Era só para compartilhar. Vou fazer aqui um teste. Concluí o livro. E tu acredita que eu pensei em não publicá-lo? Porque eu pensei assim ao final, que é simples demais, muita gente já sabe. A gente sempre pensa assim, todo mundo já sabe isso aqui. Autossabotagem. Autossabotagem. E aí eu fiz orçamento na época, mas fiz o livro, publiquei, lancei. E aí eu lancei, não gostei do primeiro lançamento, alguns erros, lancei a segunda edição. E aí eu comecei a pegar gosto, aí eu comecei a fazer palestras sobre o livro, tudo mais. Conhecer mais pessoas, mais escritores, eu fui entendendo esse mundo editorial, abri a nossa editora com uma parceria, lancei o meu terceiro livro, novos conteúdos, ferramentas, conheci mais pessoas e esse mundo literário e business me motivou. Nossa, tu escreveu um livro, tá, não sei o quê. Moral da história. Eu nunca pensei a priori escrever um livro. Até porque até os 9 anos eu nem sabia ler direito. E eu era chamado para piada na época, né? E eu lembro muito do meu avô. E eu falo isso nas minhas palestras. E no meu lançamento eu falei. O meu avô dizia, quando eu era criança, falava assim, meu filho, leia, leia tudo. Onde você for, você lê. E o meu avô, ele lia todos os dias comigo, todos os dias jornal, livros, uma pessoa muito culta. E hoje eu fico imaginando o meu avô, se estivesse vivo, a alegria que ele ia sentir ter um neto escritor, porque e um neto presente, que eu muito ia na casa deles, muito, muito mesmo.
tomar café com eles. E hoje eu sou escritor e, por conta desse livro, eu consegui fazer mais amigos, minha vida ficou mais próspera através de um conhecimento compartilhado. E só para finalizar, eu estava conversando com meu vizinho, eu disse a ele, esse livro aqui é um canal de bênção, É sim. porque é a oração do começo ao fim, até na hora de autografar. Nilson, o que eu fico mais impressionada na tua história é que tu teve uma vida muito difícil no passado, mas o teu filho está vivendo uma nova geração. E também ele é escritor. Ele é Me escritor. conta um pouco como foi esse processo de ensinamento, para que ele também. A gente sabe que os filhos eles são uma esponja, eles sugam pelo exemplo. Então me conta mais um pouco esse processo. E aí a gente falou de ambiente, que o ambiente ele provoca, né, comportamento. Não foi diferente com meu filho. O filho com 6 anos, ele acompanhou o meu processo de escrita. Inclusive no livro tem um trecho de uma viagem que nós fizemos, ele estava acompanhando, ele sabia. Eu tenho um hábito de falar para o meu filho o que eu vou fazer, né? O papai está indo dar uma palestra, o papai está indo dar aula. Eu tenho esse hábito. O papai está escrevendo o próximo livro. E quando chegou o primeiro lote em casa, eu cheguei, vem cá, filhão, vem cá. Ele, 6 anos. Aí ele começou a chorar. O Nossa, que foi? Papai, cadê o meu livro? Como assim? Não, pai, o meu livro. Não, meu filho, você tem que escrever. Aí ele saiu chorando. E eu empolgado ali com o lote, tá? Chegou o segundo lote depois de algumas semanas. E ele chorou também. Eu disse, meu filho, você precisa escrever o seu livro. Tá bom. 6 anos, presta atenção. Estava eu tomando café um certo dia. Ele, papai, oi, quando eu vender os meus livros, eu vou comprar um brinquedo da Lego, ou do Lego. Eu, como é? É, papai. Que brinquedo é esse? Não, pai, é caro. A primeira curiosidade que eu fiquei assim é, na cabeça dele, olha que coisa, para comprar o brinquedo, em outras palavras, ele teria que monetizar. Qual o comum de uma criança? É pedir. pedir. Papai, me dá. Só que aí eu sou vendedor, tu sabe disso. Sim, E muitas vezes ele foi entregar comigo ovos caipira, né? Porque nós tínhamos uma granja. Eu legal. vendia as galinhas caipira e os ovos ele ia comigo entregar com 6 anos. Filho, papai vendeu mais uma cartela de ovos caipira, vamos entregar. Então, olha, o ambiente. Ele estava vivendo esse ambiente de vendedor. Pois bem, aí eu falei assim, filho, precisa escrever. Primeiro, vamos por papo. Primeiro você escreve, depois você publica, tal, tudo mais. Tá bom. Nós temos o hábito, Camila, de orar com nosso filho todos os dias antes de dormir. A mãe dele vai à frente, faz uma leitura com ele, e aí a gente faz a oração. Eu fui até o quarto, e ele estava contando uma história, e a mãe dele gravando no celular. Aí eu cheguei lá, o que é isso aí? Ele terminou de contar a história. Aí eu fui ouvir. Ele, papai, tá aqui meu livro. É isso mesmo. Ele escreveu relatando e a gente gravando. Eu achei interessante a história, eu peguei o notebook, tá até no meu Instagram, essa cena. Tá no Instagram. Aí eu disse, ele, grava isso aí. Eu aqui no Instagram, eu aqui no notebook, eu, Benjamin, o elefantinho encontrou o peixe palhaço. E aí, o que mais que ele fez? Eu comecei a usar método socrático. O que é método socrático? Perguntas. A Perguntas. estimular aquele enredo que ele já tinha criado inicialmente. Passamos 2 dias. Achei bacana. E aí o livro fala sobre família, amizade e respeito. Toda vez ele me corrige, né? Um complemento. Papai, cores e números. Eu, cores e números. Porque é a história de um elefantinho, um filhote de elefante que vai ao fundo do mar conhecer outras criaturas. E na conversa, eles falam da idade, do tamanho, das cores. Então, o ambiente foi propício para que o Benjamin ele pudesse ter essa curiosidade em escrever. Porque eu acredito também, Camila, que ele sentiu felicidade dentro do ambiente, uma alegria dentro do ambiente. E a alegria e a felicidade atrai.
Sim. e a espiritualidade. E uma criança, e ele, Benjamin, ele muda a minha vida. Ele me faz uma pessoa melhor. Então ele escreveu com 6, publicou com 7, e com 8 anos o livro dele foi adotado como paradidático, porque é bilíngue, português e inglês. Então, e ele já quer escrever o segundo. Ele disse, filho, você escreve, tu já sabe o caminho. Ele já quer escrever o segundo. Ele já viu, eu já estou escrevendo o outro. O Poder dos Gatilhos Mentais, em breve. Nossa. Então, o ambiente, ele sim favorece. A pergunta é: que ambiente você está fomentando? Que experiências você está levando para sua família? Eu falo muito para as pessoas que eu treino, quando tu chega em casa, é motivo de alegria ou tristeza? Seja luz. Você está estressado, está cansado, ok, mas tua família te espera com alegria. O principal ambiente de transformação é o nosso lar. É o nosso É o lar. nosso lar. Faz total diferença. E aí vem o autoconhecimento, o autocuidado. Eu preciso policiar os meus comportamentos. E não é fácil, gente. Eu estava conversando com minha esposa há 2 dias sobre isso. É muito difícil a gente frear aquilo que a gente quer jogar para fora de uma só vez, mas não é por aí. Temos que parar evoluir. Existem várias formas para isso. Tem um lado espiritual, tem a carreira, tem um relacionamento, tem ferramentas para isso. Nil Terapia, Verdade. Nil, estamos chegando quase no final. E como você define o sucesso? boa. Eu já ouvi muita gente falar, responder essa pergunta, né? Ah, sucesso é você não fracassar. Ah, sucesso é você conquistar. Hoje eu te respondo que sucesso é eu vivenciar as minhas experiências. Isso é sucesso. Hoje estou tendo sucesso com a minha família. Temos uma casa linda, temos saúde, temos condição financeira. Para mim isso é sucesso. É o meu momento. É o que estou trabalhando e sustentando esse momento. Isso é sucesso. Perfeito. Nilson, eu quero que você fale para o nosso público aqui, em 3 palavras, ou em 3 conceitos, o que você diria para as pessoas para não desistir, para continuar sua jornada, e qual rotina que a pessoa pode estar fazendo para dar um passo de fé, dia após dia? Boa. Que responsa, hein? É, Muito bom. Procure Deus, conheça-o, leia mais. Te desejo 2025 muito mais saúde, trabalho e sucesso. Deus te abençoe. Nilson, eu quero te agradecer muito pela presença, foi enriquecedor, aprendi muito. Já vou adquirir a terceira edição, com certeza, e o Pronto. próximo livro já está próximo para ser lançado, já profetizando. E como eu posso te encontrar nas redes sociais, para que possamos te mostrar o teu trabalho, como te encontrar, saber como adquirir também seu livro. Muito bom. Instagram, muito fácil, nilsoaraújo.adm. Meu WhatsApp, DDD 98 99111 4180. Eu mesmo respondo, tá bom? E o livro você pode encontrar na Amazon. Temos o e-book, né? Foi destaque em 2 categorias em novembro. E também você encontra no Shopping da Ilha, Livraria Leitura, e Shopping São Luís, na Livraria Amei. Para quem não sabe, a Livraria Amei é a casa dos escritores maranhenses. Lá você só encontra livros de escritores maranhenses. Ótimo. Pessoal, chegamos ao fim a nosso episódio, nosso podcast Conexão Essencial. Foi incrível e se prepare que o próximo episódio espero vocês lá. Tchau, gente!